Estamos aqui dia 13 de julho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no consultório do professor Marco Prieto, ele que trabalha com a técnica lingual em 84. Professor Marco Prieto, por favor, nos oriente em relação ao aparelho lingual, aquelas pessoas, aqueles pacientes que estão interessados na utilização pelo tratamento ortodôntico utilizando a técnica lingual. Tá certo. É verdade, eu tenho já trabalhado com esse mecanismo de correção dos dentes desde 1984 e nós usávamos todos os tipos de brackets importados, uma técnica que naquele tempo era muito cara. Hoje nós tivemos o privilégio de desenvolver um bracket nacional, um bracket brasileiro, com características que eu julgo melhores, superiores ao que nós trabalhávamos, porque é um bracket que facilita o ortodontista, é um bracket que requer muito poucas dobras nos fios. Isso também traduz em conforto para o paciente. Então hoje o bracket está muito diminuto, está pequeno, está discreto e está fácil de ser aplicado. A adaptação ao paciente mais rápida, mais fácil, em 10, 15 dias o paciente está perfeitamente adaptado a esse sistema de brackets internos, que é o bracket, que é o aparelho mais estético que existe. Não existe nenhum outro tipo de aparelho que possa ser considerado tão estético quanto a técnica lingual, porque os brackets estão colocados pelo lado de dentro, pelo lado interno dos dentes. Isso é muito importante, principalmente nos jovens. Não é uma técnica só para pacientes adultos, exigentes com a sua aparência, não. Os pacientes jovens, eles se beneficiam também grandemente porque há uma preservação do esmalte pelo lado de fora. Naturalmente, no dia a dia, as pessoas já têm alguma dificuldade de escovação, de higienização, quando não estão usando o aparelho ortodôntico. Quando estão com o aparelho ortodôntico pelo lado externo, então há um acúmulo de placa, de alimentos, resíduos pequenos que ficam no dia a dia e não se faz ali uma limpeza muito adequada. Isso é uma grande verdade, é uma realidade. Então quando o aparelho está internamente, você está protegendo o seu esmalte pelo lado externo. Outra coisa outro detalhe importante é para os esportistas, os pacientes que fazem, todo mundo faz esporte hoje, né? Então você tirar aquele aparato, aquele volume que fica pelo lado de fora, que pode sofrer uma pancada, uma bola que bate, ou numa academia, é fantástico. Você está conciliando estética, preservação do esmalte, isso é saúde para a sustentação dos seus dentes, e você está evitando traumas. Então eu acho que a ortodontia lingual está crescendo bastante. Na nossa clínica nós temos uma grande procura. Eu trabalho quase que exclusivamente com esse tipo de aparelho. 90% dos meus pacientes preferem usar os aparelhos linguais. Então eu acho que para quem tem já um pequeno interesse, vale a pena procurar descobrir mais detalhes sobre a técnica lingual. Outra dúvida que acomete muito aos pacientes que procuram essa técnica é em relação ao tempo de tratamento. Ele é mais longo, é mais curto ou é a mesma coisa em relação ao tratamento convencional? O tempo de tratamento, eu entendi, o tempo de tratamento ele vai depender muito do problema inicial do paciente. Mas fazendo uma comparação com casos similares, hoje eu gasto o mesmo tempo se eu tratar por vestibular, ou que é o convencional, ou tratar por lingual. Então, e os resultados são excelentes também, são muito similares, não tem diferença. A excelência dos casos de finalização, intercuspidação, também acontece da mesma forma? Sim, nós somos muito exigentes dentro da finalização para que o paciente, além da estética, ele tenha também conforto funcional, não é? Que não venha ter problemas de articulação. Então, a nossa técnica hoje ela está comprovada por uma qualificação que nós fizemos recentemente, inclusive um exame muito criterioso no Brasil, com uma banca de examinadores de alto nível, onde nós teríamos que apresentar 10 casos resolvidos, tratados, e nós levamos os nossos casos, dos 10 nós levamos 9 casos tratados com ortodontia lingual. Isso foi, na verdade, um exame inédito no Brasil, mas que veio comprovar que a ortodontia lingual é capaz de resolver tão bem quanto a ortodontia vestibular, não tem diferença. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. É uma honra estar aqui com o professor Marco Prieto.
Um grande abraço, felicidades. Obrigado, eu que agradeço.